Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha aqui na bancada no programa de hoje. O nosso convidado é o presidente da FEComércio, Aderson Frota, a quem eu agradeço a presença e dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, doutor Aderson? Neto, eu quero agradecer a acolhida, a hospitalidade sempre pronta da Band. Quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da nossa atividade, das nossas missões, das nossas teses que são muito importantes. E isso constitui participar de um programa de tanta audiência, de tanto prestígio, é muito importante que nós estejamos aqui presentes. Estou às suas ordens, meu amigo. Muito obrigado. Comece explicando para a gente, então, o que é a FEComércio, né? Que instituição é essa? A FEComércio, como a própria denominação é, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, comércio de bens, vendemos mercadorias. Comércio de serviços, vendemos serviços. E turismo, vendemos lazer. Então, é o sistema comércio. Quando eu falo sistema de comércio, eu pego os três segmentos de forma bem genérica. Mas quando a gente fala comércio, normalmente o pessoal entende como a venda de mercadorias. É também a venda de mercadorias. Mas a FEComércio, ela naturalmente tem uma missão muito grande. Ela não foca só na atividade de venda de mercadorias. Ela foca nos serviços, ela foca na parte turística. E isso tudo faz exatamente a nossa missão ser um pouco mais ampla do que apenas focar num pequeno segmento. Então, a nossa federação vai completar 70 anos de atividade, defendendo os interesses da classe comercial, dos empregados no comércio, sem considerar que nós estamos representando os empresários do segmento. Mas quando eu falo de comerciário, é porque dentro da estrutura da federação, da FEComércio, existem dois órgãos que são muito importantes, o SESC e o SENAC. O SESC, ele cuida da parte educacional, da parte cultural, da parte esportiva, da parte da saúde, da parte da terceira idade. Tem um programa chamado lá Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um programa muito específico. O que é o Mesa Brasil? Nós coletamos alimentos que não estão mais sendo possível de comercializar, nós evitamos desperdício com isso e pegamos esses alimentos e conduzimos exatamente para as populações carentes que nós temos em Manaus e em todo o nosso estado. Então, o Mesa Brasil é um programa exatamente de assistência. Por exemplo, recentemente, com as chuvas intensas que aconteceram aqui em Manaus, que aconteceram até mortes, muitas pessoas desalojadas, nós fomos o primeiro órgão que levou quase 1 tonelada de alimentos para a população carente. Socorremos, inclusive, numa emergência, se precisar de algum detalhe, que a gente pudesse fazer um curativo, levar, tudo nós tivemos presente. E o dado mais importante é que outro dia nós fomos interpelados o seguinte: vem cá, por que a Polícia Federal é um dos grandes colaboradores do programa Mesa Brasil? Pelo seguinte, porque aqui no Rio Solimões tem uma rota de droga e normalmente quando a polícia apreende essas drogas, ela está camuflada com frutas, com peixes. E a primeira coisa que a Polícia Federal, é interessante, eles fazem, como eles conhecem o programa, eles dirigem imediatamente ao Mesa Brasil. Outro dia, o governador externou a preocupação com o desperdício de comida, porque ele via que a cada mês no mercado municipal de Manaus se desperdiçava 90 toneladas de alimentos. E aí nós fizemos um contato com o secretário da Produção, doutor Petrúcio. Disse: olha, doutor Petrúcio, nós estamos atentos, vimos realmente a advertência, a preocupação do governador em relação ao desperdício, e nós estamos aqui para acoplar uma possibilidade de a gente evitar isso. Nós vamos colocar um caminhão nosso
para poder coletar esses alimentos que podem ser jogados, que podem ser desperdiçados, porque existe um detalhe, que às vezes as pessoas não entendem. O pequeno comerciante, o pequeno feirante, aquele que leva 100 palmas de banana para vender na sua banca e de repente vende 95 e fica com 5. Se ele tiver que voltar com aquelas 5 palmas para o local de armazenagem, vai sair o dobro do preço, o custo dele vai se elevar. Então, às vezes, é mais prático ele desperdiçar. Então, nesse desperdício, nós estamos lá com uma viatura nossa, do SESC, ali para acolher, para evitar desperdício, e esse alimento será naturalmente conduzido para as populações mais carentes. Essa é uma das coisas. Nós temos uma escola. A nossa escola, lá no SESC, ela tem 2.000 alunos que vão do maternal ao ensino médio. Hoje nós temos até uma presença muito marcante agora no último vestibular, porque nós tivemos muitos alunos que estudaram na nossa escola e fizeram vestibular com muito êxito e depois manifestaram um agradecimento público para a direção. Então, qual é o diferencial da nossa escola? Que tem um nível de qualidade que nos credenciou recentemente, numa pesquisa do MEC, como a 7ª melhor escola do estado do Amazonas. Isso nos orgulhou, isso nos deixou muito felizes, porque nós fazemos um trabalho coerente. O diferencial da nossa escola, além do nível de qualidade, é que a nossa mensalidade é uma mensalidade subsidiada, enquanto que hoje, num jardim da infância, como eu tenho exemplo, alguns netos, tenho 2 netos que estudam, que um deles estuda no jardim da infância, que paga R$ 1.500, a mensalidade nossa é R$ 300, porque ela é direcionada e subsidiada para atender a família do comerciário. Subsídio do comércio mesmo? Do comércio mesmo, porque os recursos que provêm para abastecer os orçamentos do SESC e do SENAC, eles provêm de um percentual da folha de pagamento das empresas comerciais. São as empresas comerciais que recolhem para prover o SESC e o SENAC de recursos. Então, a nossa atividade ela é muito subsidiada. Por exemplo, o restaurante do comerciário que você conhece. Um fica lá no nosso centro comercial, no centro comércio, e o outro fica lá no Centro Cultural e Educacional e Social. Lá nós atendemos mais de 1.000 refeições diárias. E todas com nível de qualidade muito objetivamente garantido. Por quê? Mas o custo do alimento é lá em cima e o preço é aqui embaixo para atender exatamente o nosso público-alvo, que é o comerciário. Então, essas coisas todas a gente explica realmente de forma bem sucinta, porque são tarefas que nos deixam orgulhosos, que nos deixam felizes, porque nós estamos atendendo a classe comerciária que nós estamos em foco, mas também filhos de comerciário, pessoas que participaram do comércio, terceira idade, nós temos curso para terceira idade, nós temos cursos, nós temos exercícios físicos para terceira idade. Então, isso o senhor está falando de SESC, né? Só do SESC. Fora o SENAC, que também é voltado para a capacitação, né? O SENAC tem outra missão. O SESC é parte social, cultural, educacional, terceira idade, e o SENAC cuida da preparação, da formação da mão de obra. Nós temos faculdade tecnológica que atua no ramo da gastronomia, da logística, dos assuntos da parte administrativa das empresas, das vendas. Então, essa é uma tarefa. E nós temos o orgulho de dizer que nós temos uma escola de informática que é a melhor escola do estado do Amazonas de informática. Mas, independente da presença em Manaus, nós também temos presença no interior do estado. E aqueles municípios que nós não alcançamos por não termos uma sede, nós levamos a nossa Balsa Escola. Tem uma Balsa Escola? Temos uma Balsa Escola que se desloca para os municípios onde nós não temos sede. A FEComércio, ela está presente em todos os estados da federação, não é? Todos os estados da federação. Mas Balsa Escola, isso é uma peculiaridade nossa. É só o Amazonas. É só o Amazonas. E a nossa Balsa Escola acontece o seguinte: quando nós selecionamos os municípios para os quais nós vamos mandar
cursos de gastronomia, de garçom, de chefe de cozinha, de manicure, de cabeleireiro, de administração fiscal, de vendas. Aí nós temos que preparar os professores previamente, abastecer a nossa bolsa de todos os implementos necessários para a realização dos cursos e, às vezes, acontece um incidente. Por exemplo, o prefeito, antes a gente faz uma entrevista, o seu município vai ser um dos objetivos da nossa ação através do Bolsa Escola. Quais são os cursos que o senhor elege como prioridade? Aí o prefeito lista para nós. Mas nós de acordo com a sugestão. Nós temos uma relação de curso. O prefeito sabe o que o município dele é capaz, o município precisa. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nós temos aqui um período muito curto. Nós temos 6 meses que o rio desce e 6 meses que o rio sobe. Mas na descida é que está o perigo. Como aconteceu há 2 anos atrás, o prefeito ficou entusiasmado com o curso, aí queria segurar a balsa. Não, porque eu quero que dê mais dois cursos aqui que não deu alcance. Aí o rio desceu, a balsa encalhou. Aí, olha, nós tivemos problema. Foi saqueada. Aí nós tivemos que uma despesa extra para trazer os professores todinhos por via aérea, gastamos um outro valor. Ficou aprendizado, né? E aí foi um negócio complicado. Então nós temos que dizer, prefeito, a sua pauta vai estar dentro de tal dia tal ao dia tal. Não pode passar disso. No dia que está especificado para sair, o senhor tem que deixar aí. Mas essas tarefas todas que ilustram o nosso envolvimento com a população comerciária, com a população, com a terceira idade, esse é uma missão que diz respeito à nossa atividade. Porque as empresas comerciais, Neto, nós temos uma característica muito engraçada. O outro dia eu recebi uma interpelação de mas por que vocês falam tanto de desemprego? E parece até que, não, por uma razão muito simples, a nossa relação com os nossos colaboradores é muito estreita, é muito próxima. Tem colaborador que tem alguns anos, 10 anos, já vira ente da família, então a gente se preocupa com a subsistência daquele colaborador, com a vida daquele colaborador, ele passa a ser motivo da nossa aferição, da nossa percepção. Então, lá no estabelecimento comercial, não é um número como numa grande empresa, numa grande indústria, você vira um número, mas numa empresa comercial, você... Tem afeto, né? O afeto é muito próximo. A responsabilidade. Muito próximo, é muito interessante esse sentimento. Então, a gente olha, por esse viés é que nós temos a nossa preocupação. Por exemplo, no momento em que nós vivemos a pandemia e que nós fomos fechados na primeira onda de Covid, nós tivemos 112 dias fechados. 112 dias. E na segunda onda, que foi mais forte, que morriam um elevado número de pessoas, nós já, dentro do comitê de crise, como a gente já tinha se articulado, já conhecia os pensamentos das autoridades, já tinha uma certa proximidade com o governador, e nós dissemos, governador, olha, é muito importante que o senhor perceba, digamos assim, a nossa preocupação. É porque... A dimensão da consequência disso, né? Quando esse desemprego ele não fica no quadrilátero da empresa, ele vai para a sociedade, porque aí, à medida que um pai de família fica desempregado, sofrendo a pressão de crianças, de filhos pequenos que querem comer toda hora, ele vai buscar uma solução. E, às vezes, usa a via da violência, aumenta a demanda policial, demanda hospitalar, então Doutor Aderson Frota, presidente da FEComércio, a gente já falou aqui no Band de Entrevista sobre a contribuição do comércio, da FEComércio para a sociedade, né? Muitas vezes não substituindo as vias do Estado, mas somando forças, né? A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai saber como é que o Estado tem tratado também ao comércio, às entidades, enfim. Vamos saber como é que está sendo a contrapartida.
Daqui a pouco, 2 minutos, a gente está de volta aqui no Band Entrevista. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band, recebendo a Derson Frota, presidente da Fé Comércio Amazonas. Qual a importância, isso na visão, na palavra do representante do comércio, né? Qual é a importância do comércio, por exemplo, para o estado do Amazonas, isso em relação à arrecadação, em PIB, por exemplo? Muito boa a sua pergunta, Neto. Eu quero fazer uma distinção do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. A colaboração do nosso sistema comércio, ele é muito amplo. Por exemplo, nós somos hoje quase 50% do PIB. O que é o PIB? A reunião de todos os bens, de toda a produção, de todos os serviços, de todas as mercadorias que movimentam a economia. Então, nós somos quase 50% do PIB, nós somos a atividade econômica que mais arrecada recursos em termos de CMS para o governo do Estado. Nós colaboramos com quase 55% da receita tributária do Estado do Amazonas. Nós temos um outro viés que é muito importante, que a gente diga, que a gente ressalte, que a gente valorize, que nós somos responsáveis por quase 70% do mercado de trabalho. Hoje, o nosso segmento comércio emprega quase 330 mil pessoas, talvez hoje atualizado, talvez 337 mil pessoas de empregos diretos, segundo o CAGED. São empregos registrados, regulares. Tá? Então, esses são os fatores econômicos. A nossa participação no PIB, a nossa maior participação na arrecadação dos recursos que o Estado dispõe para efetivar os seus serviços junto à população, a nossa presença no mercado de trabalho, empregando o maior número de trabalhadores em todo o Estado do Amazonas, isso é realmente um fator positivo. Mas nós temos uma parte nobre da nossa atividade, né? E que às vezes a população não percebe, não avalia, mas nós somos a atividade econômica que atende a população. E atendemos a população com respeito, com responsabilidade, com muito carinho. Somos nós que funcionamos 24 horas por dia, que atendemos de domingo a domingo, que nos deslocamos por todos os quadrantes da cidade, do interior do estado. Somos nós que oferecemos crédito, somos nós que fazemos promoções, somos nós que entregamos sem custo ao consumidor. E isso às vezes não é entendido nem valorizado. A gente precisa dizer isso de forma clara, mostrar ao consumidor o nosso carinho. E outra coisa, ainda temos uma responsabilidade que é muito grande. Segundo o Código do Consumidor, por exemplo, se eu vendo um celular e o celular apresenta defeito, o cliente não vai na indústria reclamar, ele vai na empresa comercial que o vendeu. E ela é responsável ou por repor o produto ou devolver o dinheiro. Então, a nossa responsabilidade se estende a esse nível de compromisso. Então, nós... É a frente ali junto do consumidor, né? É a linha de frente. Então, isso é que nós queremos esclarecer, porque o consumidor ainda nos avalia de uma forma muito fora do padrão. Há 30 anos que a legislação fiscal foi mudada. Hoje não tem mais sonegação. O comércio, muito pelo contrário, ele paga imposto antecipado. Ele paga imposto, às vezes até antes de botar a mão na mercadoria, nós já estamos pagando ICMS. Só que com um detalhe que às vezes escapa a compreensão das pessoas. É que a nossa mercadoria, ao contrário de outros setores, ela tem agregação. Então eu compro, por exemplo, uma garrafa de água mineral por R$10, e aí o próprio órgão fiscalizador, o próprio governo diz, olha, sobre esta água mineral, você tem que colocar mais 40% de valor agregado. E é sobre esses 10 mais os 4 dos 40%, R$14 vira a água mineral, que eu tenho que pagar o ICMS. Então,
Não existe mais aquela figura que antigamente a população avaliava o comércio como manipulador de preço. Nós não manipulamos. Nem preço hoje, a maioria das mercadorias que vendemos, nós não fazemos o preço. O preço é estipulado pela margem de valor agregado que o governo estabelece. E veja bem, e a gente paga dentro de 2 processos, ou substituição tributária com 30 dias, ou antecipado com até 45 dias. Às vezes, nós pagamos imposto com valor agregado na mercadoria, antes de colocar a mão antes da mercadoria chegar em Manaus. Deixa eu retornar um pouquinho para chegar nesse ponto novamente, doutor Décio, porque o senhor citou a indústria, por exemplo, e não que sejam segmentos que concorram, né? Eu acho que andam juntos. Mas o senhor falou, por exemplo, PIB mais de 50%, aí já sabe que é o maior, que mais contribui. A questão do emprego, fazendo uma comparação com o que é a indústria, por exemplo, que a gente tem uma briga muito grande para manter os nossos empregos, para manter o nosso polo industrial, por exemplo, a questão fiscal aqui que é diferenciada. E queria que o senhor falasse disso para depois a gente chegar na parte do imposto. Nós temos um compromisso de irmandade. As entidades de classe, elas são irmãs. Nós fazemos parte do contexto da economia. Então, a indústria, a agricultura planta, colhe, a indústria fabrica e o comércio vende os produtos da agricultura, da pecuária e vende os produtos da indústria. Então, somos nós que levamos o benefício da mercadoria, do serviço à população. Esta é uma responsabilidade que nós temos. Então, por exemplo, hoje nós somos o maior contingente de pessoas empregadas. O mercado de trabalho, 70% quase, ou até muito mais, porque eu tenho ainda a estatística é do mês de janeiro, já tem uns 3 meses depois. Então, nós já tínhamos naquela época quase 70% do mercado de trabalho. Hoje a gente tem a mais, porque o que está acontecendo, que é muito importante que a gente diga, o setor de comércio e serviços vai continuar empregando cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque hoje a agricultura está mecanizada. Hoje as máquinas plantam, as máquinas fertilizam, as máquinas colhem. A utilização de mão de obra é cada vez menos expressiva. A indústria, por sua vez, até por questão de custo, né, preconceito não é nada, nem é acusação, a indústria está robotizando por questão de custo. Então, o único setor onde digamos assim, a absorção de mão de obra se torna cada vez mais intensa, mais expressiva e mais participante da vida da sociedade é exatamente o nosso segmento do comércio. E aí o senhor trouxe demandas, falou na questão de paga o imposto sem antes receber, sem receber o material, o produto, né, a ser comercializado, esse tempo de 30 dias. Qual é a demanda do comércio? De um tempo maior, de essa cobrança do ICMS só feita após a venda do produto? Qual é? Nós precisamos, inicialmente, contar com a consciência da população. A população precisa entender o nosso papel, precisa nos reputar melhor, precisa nos considerar mais, precisa ter mais apreço por aquele que está presente no dia a dia das suas vidas. Por exemplo, eu ouvi um depoimento que me tocou profundamente. Quando houve a crise do Covid, 2 atividades não podiam ser fechadas, supermercado e drogaria. Mas eu vi um depoimento de uma pessoa num dos programas de rádio, que ela dizia, mas a gente não compra só comida e remédio, não. A gente precisa de outras coisas, muito mais. Aí você desperta para a importância. Por quê? Porque os supermercados, naquele momento, nós fomos a todos os supermercados, fomos à Associação dos Supermercados e estabelecemos uma regra. Tantas pessoas iam entrar por metro quadrado. Acabou o problema. Mas nós fomos os primeiros a ter álcool gel, máscara, evitar aglomeração, atender no drive-thru, enfim, nós fizemos a nossa parte, que foi reconhecida. E por isso é que nós tivemos um encurtamento no segundo momento, foi menor. Mas o que nós queremos? Não queremos só que a autoridade entenda, a autoridade até entende, algumas, um grande segmento entende,
mas a grande maioria das autoridades, e principalmente a população, precisa entender a nossa missão, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, acima de tudo, veja bem, acima de tudo, nosso respeito, porque a gente não atende, a gente não fomenta vendas e clientes sem ter respeito, sem ter carinho, sem ter consideração. Então, essa é uma das marcas da nossa missão, que tem que ser reconhecida, prestigiada pela população. Aderson Frota, presidente da Fé Comércio Amazonas, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. E a gente está aí às vésperas do Dia das Mães, que é considerado a segunda data mais importante do comércio, né? Queria que o senhor aproveitasse esse minuto final também para falar desse assunto. Neto, eu fico muito agradecido pela oportunidade que você nos proporciona. Não é uma oportunidade para a Fé Comércio, é para os empresários do segmento do comércio. Isso é importante que a gente diga, porque é o momento da gente colocar em evidência a nossa responsabilidade, a nossa missão, a nossa participação na economia, o nosso poder de contribuição para os recursos do Estado são expressivos. Nós somos os maiores recolhedores de ICMS. E não tem mais aquela figura de 30 anos atrás que dizia, o comerciante é sonegador, só visa lucro. Não existe mais essa figura. Nós até pagamos de forma até um pouco austera, porque pagamos antes de receber a mercadoria. Muitas vezes nós estamos pagando imposto sem sequer colocar a mão na mercadoria. Então, vou relatar só um fatinho rápido. Conversei outro dia com um lojista de autopeça. E ele me disse, Aderson Frota, eu vou te dizer uma coisa que é verdadeira. Mercadorias que demoram a girar, que tem giro muito baixo, nós não pedimos mais. Porque se a gente levar 6 meses, 1 ano, 2 anos para vender a mercadoria, com o imposto já pago, nós estamos entrando no prejuízo. E é verdade, a gente armazena hoje mercadoria e mais imposto pago. Aí você quer aquela peça do veículo mais antigo, não encontra. Não encontra. A pessoa tem que ir lá e dizer, olha, meu amigo, eu quero comprar essa peça. Isso não tem problema. Você pede, paga e nós temos tantos dias para ele colocar na sua porta a peça. Mas hoje o comerciante já não quer mais, porque ele descapitaliza. E esse é um problema que a gente está vivendo. Nós temos outro fator, que é a logística complicada, que são custos elevados. Nós pagamos um contêiner de 40 pés, né, só para você saber. O contêiner que vem lá do porto de Hong Kong, na China, até o Porto de Santos, o mesmo contêiner de 40 pés, que sai do Porto de Santos para Manaus, custa mais caro que sai lá de Hong Kong. Aderson Frota, presidente da Fé Comércio, a gente vai fazer uma segunda edição aqui do Band Entrevista para tratar mais disso, viu? Muito obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos de poder participar desse prestigioso programa e de ter a oportunidade de trocar essas informações com você, que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu carisma, pela sua experiência, pela sua habilidade como jornalista. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, eu que agradeço aí pelas palavras. Agradeço você de casa também que ficou com a gente até essa hora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.